Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa. O seu programa de notícias de todas as noites, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcam o dia a dia de todos os brasileiros. E o STF julgou Paulo Maluf, e ele foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. E ele deve cumprir a pena em regime fechado e perder o seu mandato na Câmara dos Deputados. Mas é claro que os seus advogados não estão satisfeitos com isso, vão recorrer, até porque eles dizem que estas punições se referem a uma lei editada em que quando ele cometeu este delito, digamos assim, não existia ainda esse tipo de punição, este gênero, porque a lei era editada em 1998. Vamos conversar sobre isso agora no nosso programa que está iniciando. A Justiça isentou a TAP das dívidas trabalhistas da Varig. Isto para a TAP é bom, mas para os ex-funcionários da Varig, para aqueles que moveram a ação, não é uma notícia tão boa assim. E a comissão leu o relatório, o projeto de lei da reforma trabalhista, quer dizer, tentou. E entre tapas e beijos, arrufos, que não são de pombinhos, deu um pega feio, eles se retiraram, voltaram, e eis que o relatório foi dado como lido e não tem mais conversa. A Comissão de Assuntos Econômicos deu como lido o relatório, com bate-boca entre senadores. Olha, o nível tá de aquário. O nível do negócio lá em Brasília... O Senado, que era ainda um pouco melhor. Era menos ruim, agora está em nível de aquário, com pouca água. Está mais para a fonte que a gente tem em casa. Ringue. Foi constrangedor. Foi vergonhoso. O senador Humberberg Faria... Humberberg. O senador... Lindenberg Farias, não foi Lindenberg Farias. Isso, o Steinegger Farias lá. A dona Gleice Hoffmann, a dona Gleice Hoffmann e a dona Vanessa Graziotin, que lideram a oposição, patrocinaram uma cena constrangedora com a ajuda de líderes sindicalistas que foram lá. Eu acho justo que se proteste, que se pressione, isso faz parte da democracia. Mas, Magda, existe um limite. Esse limite precisa ser respeitado. As instituições precisam ser respeitadas. Nós já estamos absolutamente desmoralizados em relação a uma série de instituições brasileiras que deveriam ser sagradas para a opinião pública. E hoje você conversa com as pessoas, com jornalistas, com especialistas, com o povo na rua, e as pessoas tratam com desdém instituições que tinham que receber, por parte da população, pelo menos, um mínimo de respeito, e já não tem. O Senado, hoje, essa comissão especial que avaliou o relatório e a aprovação das mudanças da legislação trabalhista, foi uma disputa muito acirrada. Foi 13-11, e tivessem mudado um voto só, seria empate, o que não adiantaria, porque o presidente da comissão teria que votar e votaria 13-12, já que ele é favorável ao relatório. Muito bem, o jogo democrático exige saber perder, e isso ficou muito feio hoje. Eu confesso que por alguns momentos achei que a coisa ia parar por ali, mas para você ter uma ideia, o presidente da comissão teve que mandar esvaziar a sala, chamou a segurança e mesmo assim muita gente não saiu. Porque o problema não estava na leitura
no fato em si, no conteúdo da coisa. É uma coisa diferente. É que eles levantaram questões de ordem que não foram aceitas pela mesa diretora, pela mesa que coordenava. Eles queriam atrapalhar. Esse que é o negócio. O objetivo é que era... não fosse lido o relatório. Eles não querem que nada mais aconteça, é isso? Esculhambação. É, que tu não gosta de dizer. Eu não gosto que tu diga, quer dizer. Mas é a verdade. O que aconteceu foi uma esculhambação. Quer dizer, não se entendeu que o limite da obstrução está no conceito do bom senso, Mário. Quer dizer, você quer obstruir alguma coisa, você obstrui dentro do regimento, utilizando o regimento a seu favor. Isso a esquerda já usou, a direita já usou, todo mundo já usou. É do jogo democrático. Agora, quando você foge ao regimento e parte para a bagunça, como o que aconteceu hoje, se desmoraliza. É que eles trouxeram para dentro deste ambiente a bagunça que eles estão acostumados a patrocinar na rua. Na rua. Certo? O vandalismo da rua, porque eles não chegaram a vias de fato, porque os que foram assediados e atacados não reagiram. Não reagiram. Porque o Lindenberg Farias foi assim... na cara do outro. Eu confesso a vocês. Eu confesso a vocês que eu não teria sangue de barata para aquilo. Eu teria enfiado uma burdoada. Então, assim, quer dizer... Que, aliás, seria um negócio daqui a pouco, nós aqui, em alguns outros momentos, quando discutimos ou comentamos imagens vistas dentro de uma Câmara ou dentro de um Senado, quer dizer... a echarpe do William, o Jean William e a roupa... foi pro chinelo. Sim, a cuspida do Jean Willis foi pro chinelo. Por isso, foi pro chinelo. As próprias casas legislativas brasileiras estão se desmoralizando perante a população, tornando essas condutas como fato comum e atribuindo isso à democracia. Não, isso não é democracia. Porque a ideia, na verdade, assim, eles não querem, em virtude do fato acontecido, do que está se vivenciando desde o tal encontro do presidente Michel Temer com o JBS, o Joesley, né? Como será que chamam ele nos Estados Unidos, né? Mr. Joesley. João Ninguém. Porque ele é ninguém lá. Não é bem assim. Um cara que tem com os milhões de dólares que ele tem no bolso, o nosso dinheiro, porque os 15 bilhões de reais que foram levados para lá é nosso. A cobertura dele no Quinta Avenida custa 130 e poucos milhões de dólares. Na Quinta Avenida. Aí é fácil. Tá? Mas, enfim, o que essas pessoas não querem é que nada mais aconteça enquanto Michel Temer não sair de onde está. Exatamente. Esse é o objetivo. É porque a esquerda ganhou um norte, né, Magda? Eles não tinham um norte. Com a destituição da Dilma Rousseff e as investigações avançando em cima do PT e do PMDB e do PSDB, coitado. Quando surgiu esse negócio do Michel Temer, foi a tábua de salvação da esquerda. Agora eles estão se apegando muito na questão da eleição direta, né? Que não tem a mínima possibilidade. Da PEC para mudar a Constituição e ter a possibilidade de fazer eleições diretas. Mas não tem a mínima possibilidade. A Constituição, o doutor Gifini já falou seria isso hoje. Seria 2 terços. Seria 2 terços. Não tem como passar. Tem coisas que não tem, né? Que não dá para fazer. Mas o objetivo... Maria do Rosário disse assim, a gente sabe que é difícil e mudar uma Constituição tem que ser difícil mesmo. Escutei ela dando uma entrevista. Mas nós não vamos desistir e nós vamos fazer de tudo para passar esse projeto na frente, incluindo de comissão. Porque a esquerda, historicamente, Carla, ela não vende um projeto, uma proposta, ela vende uma ilusão. Ela prega alguma coisa salvadora e transforma isso num dogma. Lembra que a gente brincava aqui e fazia assim, dizia, é golpe. É golpe. Aquele negócio, sabe? E agora não é golpe? Não, agora não é golpe. Agora é direta. Sabe? É um negócio assim que... Enquanto vocês falam, nós podemos mostrar a foto que está no nosso osul.com.br. Podem continuar. Isso aí não parece briga de bar? Olha só. Claro. Olha, tem muito bar aí que não tem briga assim. E olha, bar não né? Não, o nível foi baixo. Eles mostraram quem eles são. Dependendo do lado que se está, por exemplo, né, quando a esquerda estava no poder, Dilma Rousseff, e a Lava Jato, então, estava, né,
pegando todo mundo desse lado, né, focando no Lula, focando na Dilma e tal, falavam que a Lava Jato ia acabar com o país, que a Lava Jato ia acabar com a economia, que tinha que dar um freio em tudo isso. Não escutou várias vezes esse discurso? Agora, quem fala é a direita, mas é o mesmo discurso, mas eu acho, de um lado e de outro. Eu acho que eles tinham razão, agora, porque estão mostrando as barbaridades que foram feitas. E agora, a Lava Jato está ótima para a esquerda, que antes era ruim, porque estava atrapalhando a economia, agora já tem que acontecer. Então, quer dizer, basta estar no poder que o discurso é um. Basta sair do poder que o discurso é outro. E não é pro bem do Brasil, e nunca foi, é pro bem deles. E única e exclusivamente pro bem deles. E as pessoas ficam brigando nas redes sociais, brigando, né? Não dá para entender. Porque, como diz uma amiga minha, existe o lado deles, direita, esquerda, centro, e o nosso. E ponto. Porque assim, não tem como tu nem defender um lado, nem defender o outro. Tá tudo sujo, tá tudo podre. Olha aqui, a gente estava falando de oposição no Senado. Quem é a oposição hoje no Senado? Renan Calheiros. Renan Calheiros propõe uma saída, né? Uma saída, como é que ele chama? Uma saída negociada para Michel Temer. E aí perguntaram para ele quem seriam então os possíveis presidentes, porque ele propõe uma saída negociada, eleições indiretas agora, e 2018, alguém que garanta nessas eleições indiretas, né? Alguém que garanta eleições diretas em 2018, como está na Constituição. Daí foi perguntado para ele, ele começou muito bem, obrigada. Ele disse o primeiro nome, Carmen Lúcia, para fazer o filme. Claro. O segundo nome, ele também deu um nome positivo. E a partir de então ele disse, mas também é um belo nome, Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Imagina. Também é um belo nome, Eunício, presidente do Senado. Olha. Ele falou até na Cátia Abreu. Cátia Abreu. Olha. Não, aí me caiu os buteados. Não. O Renan Calheiros é o maior símbolo do oportunismo. Não, olha, que nojo. E da cara de pau que se tem no Brasil, né? Ele muda de lado. Lembra? Ele era carro-chefe do Collor. Aí quando o Collor caiu em desgraça, ele virou oposição ao Collor. Amigo pessoal. Quer dizer, agora está no PMDB, já se voltou contra o PMDB, já se voltou contra o Eduardo Cunha, agora se voltou contra o Temer, porque ele sabe que a situação dele está ruim lá em Alagoas. Agora, eu gostaria só de fazer um pequeno hiato, meu caro Vitorino. Lembrando-me de um amigo que eu encontrei hoje na rua, ele disse, pô, você tem razão quando vocês falam no programa o desrespeito às autoridades brasileiras. Bom, as autoridades brasileiras, inclusive o presidente da República e ex-presidente, não se dão respeito. Aí ele emendou, mas na época dos militares não se falava dos presidentes. Aí eu disse para ele, mas os presidentes também militares não davam razão para serem falados, porque a corrupção, se existia, e deveria existir, porque sempre existiu corrupção, não era uma coisa escancarada. Eu não conheci, eu sei que eu vou ser atacado por isso, eu não conheci um presidente militar que tenha ficado rico, ou que eu saiba que ele tenha ficado rico. Eu leio a história desse país. Dois morreram endividados. O presidente Figueiredo, eu almocei com ele 2 vezes. Teve que vender o sítio do Vendeu o sítio, o cavalo. Ele disse, eu não tenho como, meu soldo de general não tem como sustentar isso aí. Vendeu, e eu conheço outras histórias. E eu quero dizer para vocês o seguinte, as autoridades brasileiras é que não se fazem respeitar. As pessoas não se fazem respeitar. O Temer... Mas depois de tudo isso, é uma podridão, é um negócio que é estarrecedor, Vitorino, tudo aquilo que a gente vê. Quer dizer, e os presidentes militares não tinham. Ah, mas todo mundo tinha medo. Claro que tinham medo, porque tinham respeito, né? Disciplina, aquela coisa toda. Mas por detrás também não tinha essa corrupção e essa sujeira Chicão-Tofani que a gente vê hoje. Chicão-Tofani, estás melhor? Estou ótimo. Inclusive, queria apresentar para o telespectador 2 grandes lançamentos da indústria relojoeira mundial que teve no Pace World em Genebra, mês passado, os relógios Dual Time. Dual Time é um relógio que a Rolex inventou, que você tem 2 relógios dentro de um. Então você está em Porto Alegre agora, 19h35. Qual é o horário em Nova York? Seria meia hora, entende? Então você tem 2 relógios dentro aqui. Isso é uma coisa que substitui aqueles relógios de MT, que são complexos de se mexer, que os aviadores usam, muitos pilotos, quando trocam de um fuso horário ou outro. E o lendário Bulova Precisionistic, que é o relógio mais preciso do planeta. Para o telespectador ter uma ideia, quem gosta de relógio é muitos, um relógio a quartos, que era no caso esse aqui, ele atrasa 12 segundos por ano.
O Precision início atrasa 1 segundo por ano. Nossa. Então, ele não é o melhor relógio do mundo. O relógio do mundo é o Rolex, o Omega, aquelas coisas. Mas o Bulova da alta relojaria é um relógio que tem uma precisão fantástica. E esse modelo Legacy aqui é um relógio que faz estilo ostentação. Ostentação que você sai na noite com um relógio de ouro rosé. Chama atenção. E chama atenção, para dar um ar de power, sabe? Tá, mas... a mulher usa muito no Michael Kors, isso aí que é o relógio que o mulherio gosta. Tá, mas, Chicão, faz assim, ó, fica só um pouco assim, senão tu falasse e a gente não conseguiu mostrar os relógios. Fica quietinho um pouquinho assim, pode ir falando. Hein, Chicão, e esse a relógio aqui, na verdade, tu já deveria estar usando só ele, né? Porque ele marca 2 horários, tu não precisa mais usar os 2 relógios, não é? Mas eu uso 2 relógios por uma questão até de equilíbrio espiritual. É pra chamar atenção, né? É pra chamar atenção. Tem cara de... fazer parte da história. Olha aqui, ó, Magda, por onde andam Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, que faziam discursos fervorosos contra Dilma, e agora por que estão no anonimato? Será que eles estão com vergonha? Ela deu um pau hoje no Fernando Henrique Cardoso. É? Ela disse que o Fernando Henrique Cardoso... Quem perguntou foi o Sérgio Goulart. Fala, então. Sérgio, assim, ó, hoje a professora Janaína Pascoal, ela é professora de Direito da USP, ela deu uma entrevista dando um pau no Fernando Henrique, dizendo que ele é fake, que ele nunca foi de oposição coisa nenhuma, que ele faz jogo de cartas marcadas com o PT e com a esquerda brasileira. Não, ela pegou pesado e confirmou aquilo que a gente já sabia, né? Que o Fernando Henrique Cardoso está arrolado como testemunha de defesa do Lula. Isso ele já tinha. Ou seja, eu acho que o PSDB, Magda, a gente sabe que o PSDB sempre foi um partido complicado, né? Sempre teve relações internas muito complicadas, né, Magda? Você sabe que aqui no Sul, por exemplo, a briga do prefeito Marquesan com a ex-governadora Ieda Cruz, coisa e tal, o PSDB sempre foi um balaio de gatos, no sentido de que sempre estão brigando, disputa de beleza. E assim, a entrada do Dória lá em São Paulo, com aquela vitória cachapante que ele teve na última eleição, digamos assim, deixou contra a parede o governador Alckmin, o Zé Serra, mexeu com os nervos. E o Aécio. Porque os 3 ficaram contra a parede, né? Pelo poder de fogo que o prefeito de São Paulo mostrou. Agora, essa discussão toda começa a se ampliar agora pelo processo de implosão que sofre o partido, exatamente por conta do cacique, o orientador espiritual, que era o Fernando Henrique Cardoso, que aparentemente fez um governo, né? Perfeito, coisa e tal. Fez as lambanças legais também, fez muita besteira. Mas entregou o país organizado por Lula, que deitou e rolou por 4 e depois mais 4 anos. Então, assim, só que o Fernando Henrique Cardoso agora está mostrando, digamos assim, um oportunismo político que se assemelha muito ao que o Renan Calheiros está fazendo. Quer dizer, era a hora do PSDB se unir e mostrar uma linha de centro, ou centro-esquerda, como eles dizem que são. Eu não acho que seja centro-esquerda. O PSDB é um partido de centro. É o interesse deles. Interesse deles. Mas assim, o Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, e a professora Janaína Pascoal hoje deitou falação e chutou o balde. Disse que o Fernando Henrique Cardoso não é oposição coisa nenhuma, que ele sempre fez jogo de cena, e que o brasileiro, ao longo dos tempos, acabou sendo enganado por esse cinema. Mas te parece, pela fala dele, que ele é oposição? Eu não vejo o Fernando Henrique Cardoso como oposição. Eu acho que ele fala, eu acho que ele foi arrolado como testemunha do Lula, eu acho que ele é um cara que... O presidente não sabe de tudo. Eu ouvi uma entrevista dele eu não tenho ele como oposição. Muito interessante, que ele disse o seguinte: não, mas o Lula, vocês sabem que o Lula não gosta muito da verdade, chamou o Lula de mentiroso, etc. Eu acho que cada um tem a sua opinião. Agora, o momento que nós estamos vivendo na política brasileira, eu acho que é o mais grave da história. Sinceramente, eu não me lembro de um momento tão grave, revolução, a época da cadeia nacional da legalidade, a época do João Goulart, etc. Mesmo com a deposição naquela época, não se tinha um índice de corrupção nesse país tão alto, e a imprensa era muito livre antes de 64. Eu me lembro, inclusive, o Carlos Lacerda, que fazia oposição acirrada contra o presidente Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas comete aquele erro com a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, não ele, mas os seus acólitos,
e aí matam o Major Vaz, né, na Rua Toneleiro, lá no Rio de Janeiro. Então, nunca, eu ouvi sinceramente, com todos os anos de experiência que eu tenho em rádio, em televisão, falando, né, escrevendo também algumas oportunidades, eu não me lembro sinceramente de ter passado uma crise tão grave e ter visto tantas pessoas passando fome e tantas pessoas desesperadas com o momento político, Vitorino. Você sabe o que aconteceu, Marne? As instituições, elas foram apodrecidas, porque nos momentos de crise o Brasil se resguardava em algumas instituições. E isso, historicamente, sempre colocou o Brasil nos eixos. O Brasil é aquele barco que tinha problemas de navegação, mas alguém pegava o leme à mão e deixava a coisa andando. Forças Armadas. Leia-se Forças Armadas de 64. Agora, apodreceu tudo agora. A gente está à deriva. A gente está à deriva. Você não sabe para onde olhar. Você pensa assim, a justiça vai botar, os nossos tribunais vão botar o Brasil nos eixos, vão botar os bandidos na cadeia. Pô, dá uma olhadinha para a composição do STF, as decisões do STF. E aí você pensa assim, não, mas tem que rezar o mundo jurídico... que a maioria ainda seja honesta. Não, que caia na primeira Câmara ou vá para o plenário, porque a segunda Câmara a gente já viu qual é. Assim, aí você pensa assim, não, mas o mundo jurídico vai pressionar e vai mudar o Brasil, porque vão pressionar... Gente, o mundo jurídico tomado por humanistas e garantistas parece que, sabe, não está olhando em volta. Eles pegam um papel, Marne, escrito um artiguinho pastel ali, e querem que aquele artiguinho tenha uma representação erga omnes, ad eternum, sem que seja averiguado, apreciado as circunstâncias do julgamento, a avaliação. Senhor Vitorino. Pô, eu vejo as pessoas pedindo, mas o Lula, mas não tem prova contra o Lula. Pô, o que precisa mais? Aliás, saiu uma fotinho dele hoje com o Renato Duque, né? A única bancada que nós que não temos. conhecia, que não sabia quem era. E hoje também surgiram alguns e-mails que ele trocava com o caseiro lá do sítio de Atibaia, né? Surgiram alguns e-mails dele passando informações pro Lula. O caseiro já depois já disse que tudo que acontecia lá naquele sítio, ele comunicava para ele, mandava por e-mail tudo que acontecia. Não sei por quê. Pro e-mail apoio. Aí o que a própria acusação está dizendo? Que ele tinha no mínimo a posse do sítio. E que os benefícios foram feitos para ele. Eles estão até desistindo, talvez, da propriedade. Mas se for declarado que os benenefícios, a cozinha, agora... Ele não era proprietário, mas tinha posse. E o engraçado, mas o engraçado é que os e-mails eram enviados para o e-mail apoio@institutolula.org, né? Não tinha nada. E o Jorge Bittar, em quem está o nome, né? O nome do sítio. Roberto. Não, o Jorge Bittar é um deputado lá no Rio de Janeiro. É o Roberto, é irmão dele? Eu não sei se é. Aí foram olhar a declaração de imposto de renda do Jorge Bittar, esse. Não é Jorge. Não. Roberto. Como assim? O seu Bittar esse? O seu Bittar. Como assim? Sítio da onde? Aonde que apareceu? Não sei. Eu todo dia, quando eu durmo, eu rezo para amanhã acordar. A minha indignação, e essa indignação que eu mostrei agora na última frase, é em relação especificamente também ao mundo jurídico. Eu vejo o mundo jurídico tomado pelo conceito esquerdopata da academia e vejo os caras tecendo teses bobocas absolutamente desencontrado. Desculpe, o que eu estava dizendo. Deixa agora... Deixa as bobocas que falarem. O Vitorino é um polimata. Eu gostaria de ler a opinião do nosso telespectador Jorge Ricardo. Ele diz o seguinte... Te elogiei. Existe uma pessoa mais oportunista que o Renan Calheiros. Sabe qual é o nome dela? Para o seu Jorge. Marina Silva. Mas a Marina Silva não existe, ela não tem significação nenhuma. A Marina está na esquerda, na direita, no meio. Ela não existe politicamente. Eu acho a Marina Silva uma pessoa que... Ela não tem força, né? Não tem força. Você ouve uma entrevista da Marina, é só teoria... sabe, aquela coisa subjetiva. Ela vive num mundo da fantasia. Um mundo da fantasia. Promessa. O meu sonho é ter um candidato a presidente que diga assim, olha, com todo o respeito que possa merecer a minha opinião, mas eu vou criticar a minha opinião. Vou criticar a mim mesmo. O cara agora chegou no cúmulo da
autossuficiência. Eu vou dar a minha opinião, vou criticar a minha opinião. Isso. Vamos lá. Vou criticar a minha opinião do ano passado. O cara agora chegou no máximo. Vou criticar a minha opinião do ano passado, que eu dei numa discussão com o Chicão. Manda foto da namorada, eu posso fazer uma avaliação. O Donald Trump não é... O homem legal tem uma namorada ali. Tá, pois é, mas ele não é o caso. Tá, vai, fala, anyway. Olha aqui, ó. Calhado, não tem. No ano passado, eu disse que o Donald Trump era isso, era aquilo. Desci o cacete nele aqui. Perdeu pro Chicão. Perdi pro Chicão. Perdi a eleição. O Donald Trump ganhou. Não pagou o jantar. Você sabe qual é a proposta que o Donald Trump está trabalhando agora? Ele quer reduzir a média da carga tributária sobre as empresas de 35% para 15%. Loucura, né? Os caras, é louco, eles não, eu vou provar. Aí mostrou no papel lá, olha aqui, ó, assim, a empresa isso, eu vou baixar a carga tributária e as empresas vão ampliar o emprego em 20%. Mas eu não quero... Mas o Donald Trump aí entra o empresário. Ele diz o seguinte, eu não quero fazer isso assim. Vou fazer e se der, deu. Que nem a ANAC fez aqui com cobrar a mala. Vai ser no futuro. Não, ele pegou comprometimento das instituições empresariais americanas. Aqui, ó. Eu vou reduzir a carga tributária e vocês vão aumentar em 20% o emprego direto no prazo de um ano. Senão, eu mantenho. Eu devolvo todos os tributos. Vai ser uma isenção temporária para a gente ver. Se vocês me responderem com empregos, eu... Permanece. Pode ser gestor. Tá, bom. O cara pode ser maluco, mas é gestor. Tá. Agora podemos falar? Obrigada. Com licença. Não dá, a pessoa grita demais, gente. Os meus cabelos chegam a murchar. A senhora mandou vir pra cá pra quê? Que é pra ver se tu pegava um pouco do tempo dele. Mas fala, uma gaúcha. Ó, a produção veio agora pra ver se melhor. Vamos aqui, ó, o rapaz, foi a chance que tu teve. Não, eu vou ler mais um WhatsApp antes que me chame. Não, olha aqui. Olha lá, Magda, onde está o sol que ilumina a bancada, mais conhecida como Cris Bart. Tá num resfriado, Bruno Lima, que tu não faz ideia. Ontem ela passou febre. mal à noite, ela veio trabalhar com febre. Ontem ela teve febre toda noite, coitadinha. Ela tá precisando de alguém que cuide dela, Bruno Lima. Mas ela já tem uma... Marido dela tá lá. Que é médico. Que é médico. Que é médico. Mas vocês, como... Ver, Magda, por que eu tenho tanto sucesso? A incompetência da concorrência total. Mas eu que... Olha aqui, Bruno, a Cris está em casa porque ela está muito gripada, com febre e tudo. Além de ela não estar se sentindo bem, ela ia passar essas perebas tudo para nós aqui. Depois não dá. 3 semanas. Então assim, ó, ela está em casa. Ela está em casa para ver até ela melhorar. Quando ela melhorar, ela volta, tá? E aí, aproveitar que eu consegui falar, o André de Esteio manda um abraço a todos e diz assim: boa noite, bancada charmosa, linda e culta. Até que enfim o Chicão voltou. Gostaria de uma opinião de vocês. Todos enrolados nessa sujeira. Uma ameaça do Lula voltar e mandar prender todo mundo. Bolsonaro acha uma pessoa sem noção. E o Dória muito corretamente certo. População não sabe votar. Qual o caminho da salvação? Segura na mão de Deus e vai, André. Mas vai. Mas vai, André, porque só esse pode nos ajudar. Ninguém pode responder essa pergunta, né? Ninguém sabe ao certo qual é a salvação. Fala, Chicão. 3 drops curtos e interessantes. Primeiro, o Haroldo Souza, meu companheiro na Grenal, um grande narrador de futebol, para mim o melhor do Rio Grande do Sul. Muita gente diz que as outras rádios têm o melhor narrador. O melhor narrador é da Grenal. O Haroldo Souza é uma história. Não concordo. Ele é o melhor do Brasil. Não, e é um cara maravilhoso, um cara que eu queria até estar com ele aqui na bancada como companheiro, eu disse para ele. Vai nascer a filha dele. Eu acho o Haroldo maravilhoso, um cara de 72 anos, magro, fashion, com uma mulher de 29 anos e vai ter um filho. É bonitona a mulher dele. Uma morena linda. E a filha vai se chamar Joaquina. Então, um beijo para o Haroldo Souza. Um outro abraço, um grande amigo meu, o Mocelin, da Mocelin 36, da Igreja do Rosário. E eu consegui uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida, que se faz muito na Califórnia. Se chama Moon Sweet Fest. Luas de mel rápida. Entende? Para desmistificar aquela história da lua de mel, da grande lua de mel. Então, eu comecei as minhas luas de mel. Não, minhas luas de mel. De mel, minhas rápida. Luas de mel. No Spa do Vinho esse final de semana. E o ideal da lua de mel rápida, ela é fast, porque você termina a lua de mel e termina a companhia. Terminou a relação. Uma nova lua de mel, uma nova companhia, e assim vai, porque eu vou falar a frase do meu amigo Dudu Alvarez. O que você vai levar dessa vida? O dia que chegar num caixão, vai levar escritura? Não, vai levar emoções. É que eu estou colecionando lá em casa. Histórias, eu já momentos. tenho muitas emoções. Muito bem, Chicão.
música maravilhosa que o Chicão não vai achar maravilhosa, mas as pessoas que têm filhos e netos e tal. Vai lá. Que é o espetáculo Disney on Ice, que volta a Porto Alegre, que começou em 1997, a primeira vez que teve, então o que dá certo, acho que a gente tem que falar. Desde 2010, todo ano tem, dessa vez terão princesas maravilhosas, as minhas preferidas. Quais são as suas? Pequena Sereia, Enrolados, a Frozen, não sei se já assistiu. Não assisti nada disso, mas eu sei que é legal. E a Bela e a Fera, que a Bela e a Fera era a minha história favorita. Eu estarei no domingo, às 18 horas. Minha cozinha também é maravilhosa. A cozinha da casa dela é uma cozinha... Não é cozinha, é uma sala. É uma coisa fascinante, de um bom gosto, muito legal. Mas só um minuto. Ela tá falando Eu não visito as pessoas, eu visito restaurantes. Lá em casa não tem princesa. Inclusive, tem uma coisa Olha lá, para... depois aqui, que eu passei vergonha. O quê? Passei vergonha. Tá, só um pouquinho, deixa eu falar. Não, deixa um assunto por vez. Estreia hoje e vai até domingo, então, o espetáculo. Eu estarei no domingo às 18 horas assistindo com a Alice. Olha, ela é atração. Vai fazer concorrência pro online. Pra Bela e a Fera. Pra Bela e a Fera. E aí, Chicão, qual é a tua crítica à bancada? Eu fiquei muito chateado com a bancada, quando eu estava... com a bancada, que são meus colegas aqui, todo dia, são meus amigos, senão nós não estávamos aqui, né? Eu estava numa janta, um amigo meu chegou e disse, Chicão, é verdade que a tua bancada leva comida para casa? Eu digo, doutor Isidoro, é verdade, mas isso é o cúmulo da chinelagem. Tu não disse, eu já disse, mas eles não entendem. E a água? A água, eles pegaram no pé. A água, a água mais bagaceira, sai com a aguinha. Ele disse, eu disse pro pessoal lá que a água sai 0,98 centavos em qualquer supermercado de Porto Alegre. Isso é mentira. Imagina o cara... Desculpa o doutor Isidoro, mas ele está tomando uma água muito muquirana. Não sei da onde o doutor Isidoro que ele está tomando uma água muito muquirana. Aí o cara deu um exemplo. Doutor Isidoro não está com nada. Então, tu vai no restaurante, pede uma Dom Perignon e sobra 2 dedos de Dom Perignon e leva para casa o resto da champanhe. Imagina você... Você quer o problema? O problema é o seguinte, que o jantar fora é uma ritualização, é uma forma de você sair com alguém e jantar, e não para comer. Comer, você come em casa. Não interessa se o restaurante é de 20 pila ou de 500 pila. O que interessa é o estilo para jantar. Você jamais pode levar comida para casa. Isso aí é o cúmulo. Isso aí existe só na faixa de Gaza ou em Bagdá, no Iraque. Se você for uma água Perrier. Mas não leva para casa, aí tu tem em casa. Chicão Tofani, eu vou te contar uma coisa. Se eu te conheço bem e se eu conheço o doutor Isidoro não disse isso. Tu botou na boca do doutor Isidoro para poder nos achincalhar. O Isidoro fortinho, sabe? É um cara que tem que parar com essa mania de botar tomando champanhe na noite, circula na noite. Mas não é, Magda. Pensa só, Magda. Tu vai jantar no 300, vai levar um pedaço de ceviche para casa. A gente já conversou contigo sobre no barranco mesmo, pensa que o 300 vai levar uma pequena para casa. Não. Vai fazer o carreteiro do outro Carla. lado. O mundo hoje é do compartilhamento. Não tem charme nenhum isso. Não é charme. Senhoras e senhores, nós estamos falando... É botar comida fora, gente. Não vai comer um cachorro quente no Rosário, aí tu leva... Contra o desperdício. Não dá pra desperdiçar. Tem muita gente passando fome. Uma coisa, outra coisa é outra. Então vai doar. Não, vai fazer uma fundação com a SZ para dar comida para mas isso é um estilo de vida. Mas que tu acha que no lixo mas é um estilo, mas é um estilo. Mas não vai no restaurante, mano. Fica em casa, é um estilo de vida. Vai levar comida pra casa. Imagina o cara sair todo transado com uma mulher maravilhosa. Eu vou dizer uma sacolinha. Chegou. Aguinha mineral no bolso. Vamos combinar o seguinte, esse programa está tratando de um assunto que não combina em nada com o teu doutor Isidoro, com o que tu falou. Não combina. Não, tá bem. Era isso que tu queria tratar? Deixar tratado? Uma coisa interessante. O Chicão tem essa mania de ficar botando coisa na boca dos outros. Eu sei, eu conheço. Eu conheço. Não é legal. Tu vai comer, tu fica 20... Eu fui comer no Vitorino, no Milênio, restaurante do nosso amigo. Ele pagou? Não, ele não paga nunca. Ele levantou 20 vezes. Pra quem não paga, não pode levar pra casa mesmo. Quem não paga, não pode levar pra casa. Aí vai ficar ruim. Além de não pagar, ainda vai levar pra casa, fica chato. Não, muito chato. Tá, olha aqui, ó. Atenção. A nossa telespectadora Suzana Teixeira, com relação ao que nós estamos falando sobre a situação do país e quem poderá ser um novo presidente, ela lembrou de uma pessoa que não foi citada nessa bancada e que eu não ouvi ninguém citar até agora no país.
senador Cristóvão Buarque. É um cara transparente demais. O Marne falou, não falou isso? Já falei no Cristóvão. Não me lembro. Não lembro. Então. Ele é um homem dedicado à educação. É um homem maravilhoso. Ele não tem discurso, ele não tem carisma. Ele não tem carisma pessoal. Ele não mente. Ele não gosta de mentir. Porque as pessoas gostam de mentirosos, de patranheiros. A palavra é patranha. Ana Lúcia Souza, de Porto Alegre, diz que a advogada Janaína Pascoal está ativamente participando deste processo. Ela ouviu várias vezes na rádio, pelo menos 3 entrevistas dela. Que bom. Sim, ela tá O pior de tudo, segundo a Ana Lúcia, é que estamos assistindo na política. Os políticos se reúnem, principalmente em Brasília, não para governar, mas sim para combinar o que cada um irá ganhar. E o povo que se ferre. O povo sempre se rala. Boa noite, queridos. Um abração pelo dia do abraço que foi ontem. Valeu. Nesse país não tem jeito mesmo. Já tem gente furando a fila até pra cadeia. Com tanta gente na fila e vem o Aécio. E quer furar, pô. Qual é? Só rindo pra não chorar. Meu estoque de Dramin já está acabando. Fui, pois tem ensaio. Beijos. Elza Rocha, que é a fã do Marne e que canta, lembra? Que às vezes ela não assiste o nosso programa porque ela canta. Dona Maria, fala, querido. Fã, os advogados da André é a irmã do Aécio, imputam toda a responsabilidade agora ao Aécio. Diz que ela inclusive, né? Ela foi um joguete nas mãos do irmão quando ela telefonava, quando ela apelava, mas ele precisa de dinheiro e tal, e que em nenhum momento ela pediu propina para esse pessoal aí da JBS. Agora, eu não sei o que vai acontecer com ela, mas eu tenho a impressão que ela não vai continuar presa. Na cadeia, eles deixam a gente levar Gimo Cupim para ela? Não sei. Porque tem que passar na carinha dela. Agora, né? sabe, trabalhou a vida inteira de assessora. Sabe para quem sobrou? Pra quem? O grampo. Porque o telefone da Andréia Neves estava grampeado, a gente já sabe disso, enfim, né? Sobrou para Reinaldo Azevedo, colunista da Veja. Ele diz que pediu para sair, mas parece, tem gente que está falando que ele foi saído. O que aconteceu? Em uma das gravações que veio a público, ele criticou a revista Veja em função de uma reportagem que estava falando do Aécio, da Andréia e tal. Ele criticou a tal da reportagem, isso veio a público. Então ele disse assim, já que veio a público e tal, ela era uma das minhas fontes, assim como o Aécio Neves também era uma das minhas fontes, como tantos outros políticos, ele disse, né, no seu último post no site da revista Veja, e ele então está fora da revista Veja. Mas o jornalista revelou a fonte? Agora sim, ele disse, bom, falei com a Andréia Neves porque ela era minha fonte. E aí foi obrigado a explicar. Ele estava na gravação. Esse Reinaldo Azevedo é um fenômeno paulista, né? Aqueles caras que... Gustavo Vitorino. Não, muita gente. Olha, quer ver um cara que eu nunca morri de amores, nunca tive muita simpatia por ele. Posso dizer um nome? Ele é bem conceituado aqui, pode dizer. Paulo Henrique Amorim? Não, mas esse continua sendo um... Bom, deixa pra lá. O Paulo Henrique Amorim. Não, mas aqui do Rio Grande do Sul, eu nunca fui muito fã do Davi Coimbra, mas ontem ele escreveu uma coluna. Ele tem feito umas colunas muito interessante. Ele está maravilhoso. Eu gosto. O Davi Coimbra, de um tempo pra cá, eu tô levando ele mais a sério. Porque eu confesso que nunca fui muito... Mas ontem ele escreveu uma coluna muito interessante sobre os limites da relação de amizade e os limites da ideologia. Então... ontem eu li a coluna Davi foi se tratar, muito legal a coluna dele. Problema de saúde, um câncer. E desde que ele teve esse câncer, como ele cresceu enquanto ser humano, enquanto escritor... Não, e ele continua morando lá porque esse tratamento dele foi uma experiência. Ele é cobaia no tratamento. Eu comecei a ler as colunas dele quando me alertaram. Olha, Gustavo, aquele Davi Coimbra que você conhecia, ele está coerente, ele renasceu. Está reflexivo, está muito interessante. E ontem me chamou muita atenção a coluna dele. Eu passei a ler, vou passar a ler. Olha, o Luiz Antônio Colucci, que é um telespectador... Davi Coimbra está preocupado contigo. Sim. Mas é importante reconhecer o trabalho das pessoas. Eu disse que a minha postura de ler, eu acho interessante você ler as pessoas. Eu gosto do teu programa, eu sou teu fiel ouvinte. Sim, então. Olha aqui, ó, o Luiz Antônio Colucci, a propósito de mídia, diz o seguinte, ele mandou um e-mail dizendo o seguinte, por que a mídia não publicou? E o título do que ele manda diz assim, ninguém elogiou. Quando ele devolveu 250 mil reais doados pela JBS para sua campanha, ninguém elogiou.
Quando ele foi elogiado pelo ministro Joaquim Barbosa como o único que não se vendeu no mensalão, ninguém elogiou. Quando o Alberto Youssef disse que o Jair Bolsonaro era o único que não pegava dinheiro no Petrolão, ninguém elogiou. Quando o Beira-Mar disse que ele era um dos únicos que ele respeitava por saber de sua conduta, ninguém elogiou. Mas não deveria elogiar mesmo, sabe por quê? Ser honesto não é favor, é obrigação. Vamos dar um novo rumo para essa bagunça. Foi um post que alguém fez sobre o Jair Bolsonaro. E ele mandou para nós aqui esse post. E é verdade, porque fica entre as coisas que são verdadeiras, que não são. Aí alguém disse que ele era um indisciplinado, que ele tinha feito horrores no quartel e não sei o quê. E ele tem realmente uma série de passagens. Ele é pavio curto. Ele é pavio curto. Foi pavio curto. Ele é pavio curto. Agora, Magda, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, para a bancada toda. Quantos anos de cadeia dá ladrão que rouba de ladrão? Nada. Você viu a mala dos 500 mil aparecendo? Ah, não, mas é mais querida, veio com perna de anão. Que legal. Veio com 35 a menos. Não, sabe o que é isso? Isso é a propina da propina. A propina da propina. E onde é que estão esses 35? Mas é o dinheiro que tem, né? Já tá ali, né? O número de série e tal. Ele tá bom que táxi, todo registrado. Porque táxi cai. Não, eu não duvido, né? Porque ele fez mas ele fez um bom trabalho. Táxi aéreo. Mas olha, gente, pegaram uma propina de 35 mil, a propina da propina. Olha que maravilha. Falta 35 mil reais. Você sabe o que anda depressivo? O Robertson, faltou o sobrenome dele, que é o roteirista daquele seriado House of Cards. Ele, toda vez que ele lê notícia do Brasil, ele entra em depressão. Ele disse, como é que eu não pensei nisso? Poderia ter usado na série dele. É inacreditável. Ainda vão fazer uma série, né, com a história do Brasil. Falando de uma coisa boa, pelo menos aqui para nós. Game of Thrones vai ser... Fichinha. O governador José Ivo Sartori hoje confirmou o procurador Fabiano Dall'Azen como novo promotor público, procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul. Baita nome. Fizeram uma votação entre os procuradores e os promotores numa lista tríplice e Fabiano Dall'Azen foi o mais votado. Mas o governador não era obrigado a escolher o mais votado. Como nós já tivemos aqui nesse estado situações em que o mais votado não foi o escolhido pelo governante, né? E eu parto do princípio que se os próprios colegas escolhem uma pessoa, é porque aquele deve ser o mais indicado, né? Por algumas razões, eles conhecem. E o governador Sartori recebeu no dia de ontem, né? E hoje ele confirmou, Fabiano Dall'Azen é o novo procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul. Vai comandar o Ministério Público. A posse será no próximo dia 9 de junho, às 17 horas. Foi uma votação muito significativa. Ele teve uma votação muito boa. E é um grande nome, viu? Eu acho que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul está em excelentes mãos. Faz alguns anos que eu acompanho a carreira dele. Agora, essa coisa de você escolher sempre o mais votado é sempre um negócio complicado. Porque olha o que é feito, por exemplo, no Congresso Nacional. Você sabe quem é que se elege presidente da Câmara dos Deputados? Aquele que oferece mais vantagens aos deputados. Mas aí nós não estamos falando de uma carreira. Não, tudo bem. Não é uma carreira. Sim, mas eu estou colocando aqui o seguinte, Magda. O perigo é sempre o espírito de corpo se sobrepor. Então, assim, nas carreiras jurídicas... Aqui é uma carreira, né? O cara estuda. Sim, nas carreiras jurídicas é diferente, porque eles avaliam a instituição. Entendeu? Não é, por exemplo, um promotor que chega lá e diga, não, eu vou ser agora o chefão, eu vou dar para vocês. Não, ninguém dá nada lá. É o nome do profissional, a sua história que se impõe. Por isso que eu achei muito legal o governador Sartori ter sancionado esse nome para comandar o Ministério Público do Estado. E a Lava Jato agora chegou nos estádios da Copa do Mundo no Brasil. E só 2 estádios escaparam de propina. Quem confirmou isso foram os executivos da Odebrecht e também da Andrade Gutierrez. E os únicos estádios que escaparam foi a Arena da Baixada e o Beira-Rio. Que são estádios dos clubes. Isso, mas os únicos que não receberam propina, Caixa 2... Aliás, lá em Brasília... Ainda vão surgir o Mané Garrincha. Era 600 milhões, passou para 1 bilhão e 700 milhões. 600 milhões. Olha 900 milhões a mais. Olha que sacanagem, que roubalheira. E o Arruda... O que acontece com o Garrincha? E o Arruda de novo. Nada, né? Tá largado. Nada, tá tirado, apodrecendo lá. E o Arruda de novo lá em Brasília tá enrolado, né? Preso de novo. Mas que coisa, tio. Agora, isso me lembra, sabe quem? Tem certos crimes, Magda, os crimes de consciência, os crimes do inconsciente,
parece uma ambiguidade, crime de consciência e crime de inconsciência. É da falta de consciência, o crime do inconsciente. Ele não tem cura. Eu lembro nessa hora da doutora Luciana Nerum, que participou muito tempo do meu programa na Rádio Pampa, que ela dizia assim, não, teve uma mudança de horário no programa que era inadaptável à doutora Luciana. Que ela dizia assim, olha, por exemplo, o pedófilo, ele não tem cura. Ele pode ficar 10 anos na cadeia, não tem cura. Ele vai sair de lá e vai cometer o mesmo crime. O ladrão, o trambiqueiro, o vigarista, esse tipo de gente que nós estamos vendo aí hoje decidindo nossos destinos, esse tipo de gente sempre vai fazer isso. Esses caras não sabem o que é trabalhar, o que é se dedicar, o que é pagar imposto, conquistar honestamente, ascender honestamente na sociedade. Eles sempre vão fazer isso. Sempre. Eles podem ser condenados, sai da cadeia. O Zé Dirceu saiu da cadeia. Você pensa que o Zé Dirceu está fazendo o quê? Pintando cerca? Fazendo palestra? Esses caras sempre vão fazer isso. Então, o que me leva ao desespero, Marne, é exatamente isso. É saber que menos de 1% desses caras vai ficar na cadeia. Com certeza. Isso que ficaram e saem rápido. Mas, Vitorino, esses dias eu estava lendo algo sobre o Benjamin Disraeli, que foi o primeiro-ministro da era vitoriana no Reino Unido, na Inglaterra, naquela época. Foi um extraordinário primeiro-ministro, 2 vezes primeiro-ministro. Ele tinha uma frase que se refere que eu posso referir aos políticos brasileiros de hoje, que são todos profundamente vaidosos. Converse com um homem sobre ele mesmo e garanto que você terá a atenção dele durante muito tempo. Porque esses políticos são todos profundamente vaidosos. Eu estava vendo o Temer se dirigindo para aquele discurso que ele fez. Ele parecia... o peito assim, ele andando com a pose, o negócio. Eu nunca vi uma pessoa assim, tão vaidoso. Ele olhou e aquelas mãos, ele fica torcendo as mãos, eu não sei por que aquele movimento que ele faz. Então, eu me lembrei dessa frase do Benjamin Disraeli. Então, as pessoas são profundamente vaidosas. E quando esses microfones todos de televisão, porque eles adoram uma câmera, eles andam na rua procurando uma câmera, procurando um microfone e uma câmera. Político é louco por microfone e por câmera. Se tiver câmera, melhor ainda. Microfone de rádio, que rádio é essa? Eu quero falar e tal. E ficam na fila desesperados. Né? Eu conheço a classe política, convivi muito tempo com eles, eu conheço exatamente o pensamento deles. Eles querem é falar, eles querem aparecer, eles querem votos. Mas quem muito fala, Vitorino... Normalmente se atrapalha. Olha aqui, deixa eu só... Você tem experiência bem do teu lado. Deixa eu só... Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Não briguem, você vai... Os nossos telespectadores, eles têm computador, têm tudo em casa. As informações que eu dou aqui, a grande maioria deles checa as informações. Eu vou te dizer, menos de 1% manda questionamentos para cá. Não, esse número que o Vitorino deu não é verdadeiro. Essa informação, esse produto que ele falou, entendeu? Então, isso quer dizer que eu acerto em mais de 99%. Tá bom. Olha aqui, só um esclarecimento. A senhora Nilva Enderle Porto me pergunta sobre um e-mail que eu li há uns dias atrás. Eu não tenho mais como resgatá-lo, porque senão nós recebemos muito e-mail e à medida que a gente vai lendo, a gente vai deletando. Não tenho mais como acessar o e-mail que foi lido no outro dia, tá? Desculpa. Boa noite, Carla e bancada. Estive em um conhecido restaurante do Iguatemi. Quando fui pagar a conta, o garçom perguntou se queria levar. Olhando os enormes camarões, perguntei o que seria feito e o mesmo disse que seria levado ao lixo. Nos grandes restaurantes em Nova York, somos indagados se queremos levar, primeiro, para evitar desperdício, segundo, para ser fornecido aos moradores de rua. Aí ele faz uma crítica pro Chicão. Não, mas o Chicão é um estilo de vida. Estilo de vida. Só uma coisinha, morador de rua é uma função do restaurante e das autoridades. Eu acho que eu estou falando um lado de elegância. Tu não levar comida para casa é dizer Ouve de novo o que ela leu. Ouve de novo o que ela leu. Que ele foi num restaurante no Iguatemi e quando ele foi pagar a conta, o próprio garçom perguntou se ele queria levar, olhando os camarões enormes, ele perguntou, se eu não levar, o que vai acontecer com esse camarão? Mas o próprio garçom vai para o lixo. Vai para o lixo. Mas tudo bem, o problema do restaurante, paguei e fui embora. Mas vai para o lixo, sabe por quê?
comer muito para se embuchar de colesterol. Não, e aí tem a pessoa outro... deselegante. Ela tem que fazer o jantar um ritual. Não adianta, eles fazem o jantar uma comilança. Tá, mas toda a comida que sobra de um restaurante, ela vai pro lixo porque o restaurante ele não pode doar, ele não pode passar para do restaurante. Eu não vou sair com a marmitinha. Mas não faz. Aquele cheiro no carro de comida ainda. Mas é que Tu e o doutor Isidoro não fazem isso. Outras A baixaria É um estilo de vida. Vamos mudar de assunto. Nosso programa não é de o que fazer com os gastos. Não é disso. Olha aqui, ó. Saiu a revista Gol. A melhor revista de esportes que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E eu desafio quem conhece no Brasil uma revista melhor do que essa, em termos de qualidade, em termos de tempo que ela existe no mercado, com qualidade. 15 pila, edição de número 212. Para quem não gosta, o que eu vou fazer, né? Mas tem aqui na capa o queridíssimo campeão, que é o Maia. O que nós vamos fazer? E justo, né? Justíssimo. Campeão Daqui, e ó, justo, tá? Linda, tem a tabela toda aqui do futebol, por favor. Campeonato Brasileiro. Isso, tem tudo aqui. Não sei que tu pensa que eu sei que campeonato é esse, eu só sei falar que a revista é boa. Olha aqui que amor, ó. Brasileirão 2017, Série B, tá aqui, ó. Primeiro turno. Série A e Série B. Tá, Série A, Série B, aqui, ó. Aqui tem a tabela toda da Série A e aqui é da Série B. Ou seja, você compra a revista, ganha as tabelas e tem matérias maravilhosas. Artigos de Rodrigo Giacometti, Eduardo Pires e Luiz Fernando Fracasso. As entrevistas das premiações, as decisões e os destaques. Uma das melhores bancas da cidade. E Magda, quando alguém lê a revista Gol e vê o Novo Hamburgo, tem que levar um abraço a um amigo meu que gera isso aqui, que se chama Chico Noveleto, o cara aqui do futebol gaúcho. Tá bem, a revista fica com o Chicão Tofani. O único presidente que teve coragem de bater contra a candidato. Exatamente. E fez uma construção maravilhosa da Federação Gaúcha através de um trabalho da Federação. E não dele, porque o Chico Noveleto é um cara milionário. Não precisa. Não precisa. Conheci o Chico Noveleto na época de divulgação de disco. Ele começou a vida assim. Que tem de violão lá, me lembro de ti quando eu passo nas lojas dele. A rede de lojas que mais vende violão. Som, mas assim, o Chico é um cara que é muito criticado, mas eu tenho a impressão que as críticas em cima dele tem um componente de inveja. É muita inveja. Porque é um cara que veio... Da Federação Gaúcha? Porque é um cara que veio de baixo, construiu a carreira dele, foi subindo, ficou rico trabalhando. E um gentleman, um cara que não perde muita elegância. O Chicão Tofani, por exemplo, tem muita gente que inveja ele. Porque eu sou bonito, só por causa disso, porque eu sou duro, o Chico Noveleto é rico. Aí que tá. Eu é questão de visual. Sim. O problema é o visual das pessoas, entende? Tira a roupa, pim, vai toda a grana, vai tudo fora. Olha aqui, tem uma telespectadora que está no WhatsApp insistindo esse uniforme de SOS Malibu que tu tá aí hoje. Insistindo para nós falarmos. Óculos SOS Malibu? Não, é o jaqueta de afogado aí, como é que é esse negócio? Gaga Milano, a moda. Colete salva-vidas. Como é que é o nome? É colete, isso aqui é mais festa. Como é que é o nome disso aí? Isso é lindo. Estilo Gaga Milano. Isso é lindo, é ultra na moda. Coisa de velho, Gaga Milano. Não, senhor. Não. Tem que ter corpo para usar. Agora a Jéssica acertou contigo. Tem que ter corpo para usar. A Jéssica pode não fechar comigo, mas acertou contigo. Tu é o Zé Colmeia total. Tu pediu chuva com vento. Tu pediu chuva com vento. Tu não tinha nada que te meter no colete dele. Não tinha nada que te meter no colete dele. Esse colete salva-vida do rapaz. Além de tu não ter que te meter, é lindo, tá na moda e só ele que é magro e alto pode usar. Exatamente. Porque baixinho e... Outra coisa, olho pra baixo. Não pode. Eu sou baixinho. Não, eu também sou baixinho. Mas tu é alto. Não, eu também não posso usar porque eu sou muito pequenininha. Magda, a gente fica uns liquinhos. Tu que é uma mulher, Magda, que conhece bastante homens e mulheres. Uma amiga minha me disse assim, como é que tu acha? Como? Como mais ou menos? Tu que é mulher, a Magda, mais ou menos. Não, é isso que eu não conheço muita coisa. Eu não conheço homens e mulheres. A Magda é uma mulher pública. Uma amiga minha me disse, tu conhece o homem quando é bonito, quando ele olha pra baixo e vê os Países Baixos. Vitorino vê uma montanha. Parou. Na frente. Olha os Alpes suíços não respondem. Alpes suíços. Não responde. Por favor. Fica mais sério. Não responde. Por favor, não avacalha. Não consegue chegar aos pés? Não avacalha. Pensa um pouco. Por favor, não... Sói, reunião, 5 da tarde, eu não aguento mais. Mas também quando vê... Parou. Quando tu vê, tu fica assim... Olha aqui,
ó. Presta atenção. Presta atenção. Compra um retrovisor, compra aquele de garagem. Lembra o meu apelido na escola? Sim, me lembro. Claro. Gugu, o grande. O Gugu, o grande bobalhão. Ô, Gugu, o seguinte, a nossa telespectadora quer que a gente fale sobre a vereadora Ana de Farroupilha, que foi infeliz num comentário que fez hoje na Câmara de Vereadores. Eu acho que não. Eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que estão faturando em cima dessa vereadora. Ela deu uma escorregadela. Ela deu uma escorregadela. Mas assim, ó, tiraram a frase do contexto. Eu também acho. Tiraram a frase do contexto. Ela falou mal dos políticos nordestinos. Mas na construção da frase, ela disse, porque os nordestinos sabem não sei o que para arrumar dinheiro, corrupção. E esqueceu de dizer, porque os políticos nordestinos... Cuidado. Então ela deu uma escorregadela. Nós não vamos reproduzir isso. A minha opinião é que ela deu uma escorregadela, mas estão faturando em cima. E depois ela se desculpou, se justificou, e as pessoas não querem entender, e aí colocaram na mídia ou nas redes aquilo... Só um pedaço. Vereadora Cavalinho de 7 de setembro, tá? Os políticos nordestinos gostam muito de juntar coisas que não são deles e tal, Quando eu estava daquele lado, vou voltar, eu era chamado de favela. E agora o que eu sou? Agora você é um intelectual. Mudou tudo agora. Você vê que esse lado aqui não tem comercial, lá é só comercial. Aliás, tu tá muito perto da câmera, comercial. Aí, deu, tá bem. Então, assim, lá, com exceção da Jéssica, que tenta salvar a favela, o resto é só intervalo comercial. Que intervalo comercial? É jabá? Olha, vou te falar que tu tem que tomar cuidado, porque o Marne foi pra aí, ele pode ter contaminado esse lado. Olha! Com a favela. Judas! Se eu estivesse daquele lado, também o Marne Barcelos é um intelectual que estava deslocado, portanto, o seu saber estava sofrendo um bloqueio. Não, o Marne Barcelos é espião. É o delator. Isso aí, Mari. É o delator. Espião russo. Espião da propina? Prezada Magda e bancada, boa noite. Continuo assistindo diariamente o vosso programa, sempre muito bom. Bem, estou enviando este direcionado ao senhor Marne Barcelos, que costuma citar com frequência o Nietzsche. Creio que seu preferido filósofo. Estou lendo o livro de Lira Neto, Getúlio, onde se lê na página 86 que o castilhista Getúlio Vargas apreciava leituras de Darwin, Spencer, Nietzsche, Taine, em especial Saint-Simon, este filósofo preferido do ex-presidente, que diz que na sua juventude o leu exaustivamente. Não, é que está escrito assim como eu li. Inclusive mandou vir da França edição completa das obras deste filósofo francês. Pode ser que ele tenha escrito errado, tá? E eu li errado. Um dos fundadores do socialismo. Marli, você chegou a ler alguma edição dele? Boa noite, um grande abraço e um grande abraço a todos. Ângelo Frank. Mas como é o nome do autor? Saint-Simon. Mas francês não, então é Simon. Saint-Simon. Eu sinceramente devo ter lido algum artigo a respeito dele, mas não me recordo nesse momento. São milhares de filósofos, né? Eu gosto mais dos filósofos alemães. Immanuel Kant, por exemplo, que diz o seguinte, que a filosofia não foi criada para ser entendida pelo povo. Você sabia que ele dizia? O Kant dizia isso. Então são os kantinianos, os hegelianos, né? E tantos outros alemães e franceses que criaram isso. Agora, eu não vou falar aquilo que eu não lembro, que eu não recordo ou que eu não li. Admito. Boa noite a todos. Aqui alguns itens da época. Palavras do presidente Collor. 1. Abuso econômico. Exagerar nos preços e iludir o consumidor levará para trás das grades o gerente, diretor ou dono da empresa. 2. O funcionário público que participar de atos lesivos, fisco ou povo, será demitido e preso. 3. Extinção de todas as mordomias, pagamentos disfarçados de salário, etc. Ora, dona Mag, desta lista aqui já deixaria muito feliz se realmente fosse cumprida no rigor da lei. Por isso eu afirmo, a classe política executa uma bela novela. Tudo que falam não se cumpre.
uma conversa, mas o dinheiro que recebem é de verdade e não é pouco. Que país é esse? Muito obrigada, Jorge da Marcenaria. Será que ele está pagando a prestação da Lamborghini dele? Não sei, mas o seu Jorge, coitado, é aquele que estava encostado no INSS. IPVA, né? Isso é Lamborghini também. Não me fale em IPVA atrasado. Não, não é um bom assunto. Não é um bom assunto. O Chicão hoje está chiquérrimo. Como em tons sempre, de né, verde querida? e azul. Fala pra ele arrasou. Exatamente. Cortei o nome, mas ela não me disse. E o óculos máscara vai voltar agora. Sabia que o que vai voltar de coisa retrô? Vou abrir meu baú lá em casa. Eu comprei um som hoje, lá no Iguatemi, um som pequeno retrô vermelho. Que é a moda agora. Mas o toca-disco retrô... O toca-disco está voltando Não está voltando, já voltou há muito tempo. tempo. Juntando dinheiro para te dar o teu... Quanto é que é um toca-disco? Não conta, eu sei, mas eu estou guardando dinheiro. É caro, o toca-disco retrô é caro. Tá caro, se tu achar um barato. TV retrô é muito caro. E a Ticiane Vilas-Boas, a esposa do Joesley Batista, foi afastada do programa que ela apresentava no SBT. Diz que ela pediu licença, né? Estava recebendo muitas ameaças pelas redes sociais, pela internet, e aí foi afastada. Foi para os Estados Unidos. Tudo mentira para poderem fugir. Será? Não, ela ia ficar trabalhando no SBT e o Joesley ia para Quinta Avenida. Magda, é verdade, Magda. Óbvio, guria. Fugiu! O apartamento deles tem, não sei, 12 mil metros quadrados, é uma coisa. Tu acha que ela ia ficar trabalhando no SBT? Ela apresentou. casada com o Joesley. Lembra que ela apresentou um tempo o Jornal da Band com o Boechat? E aí todo mundo dizia que o Boechat não... Maravilhosa, ela era linda. Mas o Boechat não gostava dela. Mas ela botaram ela para apresentar do lado dele, mas ele nunca aceitou, tanto é que foi saída. Dona Magda. E ela estava apresentando o Bake Off Brasil e tiveram que colocar uma outra apresentadora. Quem comprou ações da JBS? A JBS, essa empresa, em 2 dias, ela perdeu 40% do seu valor. 100 vale R$40 agora, de R$100. Então, essas pessoas foram prejudicadas. A Caixa Econômica Estadual perdeu já no primeiro dia alguns milhões. O BNDES perdeu mais de R$1 bilhão somente no primeiro dia que deu todo esse reflexo. E prestem atenção que eles têm uma série de empresas. O Marni, esses 12 bilhões que eles pegaram vai virar 15. pó. Anota o que eu estou dizendo. 15. Vai virar pó. Eles já mandaram para os Estados Unidos tudo que eles queriam, eles já estão lá. O maior golpe da história. Lembra uma novela que teve da Globo, que um bandido no final sobe no avião e faz assim pro Brasil? Reginaldo Farias. Faz assim pro Brasil. É o que esses caras fizeram. A ficção virou realidade. Os caras se mandaram para lá. E com o nosso dinheiro. Tu vai no Uruguai, com offshore, o portador, tu deixa o dinheiro ali também. Olha aqui, no primeiro dia, a JBS já faturou R$1 bilhão com a alta do dólar. Isso é a novela da Globo. Foi a jogada não, do... Não, foi a JBS. Foi. A JIF. Que é o conglomerado. Que é o conglomerado. Sim, que é a empresa dele. Mas é a empresa dele. A novela da Odete. Quem matou o Odete Reutemann? Foi aquela moça morena que estava... Não lembro, não. Agora, Magda, eu queria falar de uma morte que ela foi uma grande ironia, a morte do motociclista Nick Hayden, que foi campeão do MotoGP em 2008. Esse cara, ele em Indianápolis, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, chegou a bater o recorde de um homem em cima de uma moto. 324 km por hora. 324 km por hora, tu enfrenta a lei da gravidade em cima de uma moto. Para ver que uma volta de uma Fórmula Indy é 362 por hora. O homem dentro de um carro, num autódromo, se chama Henri Rafanel, que com Bugatti Veyron chegou a 427 km por hora. E esse cara morreu atropelado de uma bicicleta. Uma ironia do destino. Uma ironia total. E hoje, lá no shopping, todo mundo queria comprar o relógio Tissot Nick Hayden, que vem com o capacete dele. Sabe? Eu era fã dele. Eu sou fã do esportista da velocidade. A morte dele foi muito trágica, né? Olha só. Falar em morte, foi aquele rapaz do acidente no final de semana. Atropelado pela bicicleta. 89 anos de idade, o Roger Moore morreu hoje. O grande 007 foi o cara que ficou 12 anos como 007. Foi o melhor 007. Elegante, gentleman. Elegante, um gentleman. Cavalheiro. Esse era britânico mesmo. O filme mais famoso dele teve um carro do nosso amigo Dudu Alvarez. Sabe qual é que foi? Moonraker. Foi um carro, foi gravado, um 007 contra Moonraker, gravado no Rio de Janeiro, que tinha aquele cara que dava uma mordida no estilo do bondinho.
O filme aparece ele descendo no aeroporto do Galeão e entra numa Rolls Royce que o Dudu comprou da Embaixada Americana, britânica, e atrás vai uma mulher seguindo ele de MP Laffer, que era o carro da moda, né? Que legal. Boa noite. Gostaria de pedir ao culto, senhor Marni, que fale a respeito da diferença entre comunismo e capitalismo, enumerando os prós e os contras, uma vez que, frequentemente, cita livros e pensamentos de filósofos que eram comunistas ou socialistas. Deixa eu só continuar que ela coloca algumas coisas. Basta dizer que o apelido da Marina Silva na terra dela, Acre, é Jaguatirica. Cada um que tire a sua própria conclusão. E, por fim, concordo plenamente com o senhor Chicão, embora a prática de levar comida do restaurante para casa seja universal, acho que essa atitude é vergonhosa e principalmente deselegante. É a Eliane. Então, ela pede para o Marni falar sobre a diferença entre um e outro. Falando no comunismo, temos que falar no Marx e no Engels, né? Os dois criadores, mais o Engels que o Marx. O Marx que principiou tudo, mas o Engels que conseguiu terminar o Manifesto Comunista, conseguiu terminar o Manifesto e conseguiu transformar aquela conturbada época em que a Inglaterra, eles viviam na Inglaterra naquela época, naquela oportunidade, conseguiu transformar no surgimento da indústria, onde as pessoas começaram a trabalhar na indústria, começaram, através desses pensamentos marxistas, a revolução do proletariado, né? Que as pessoas queriam participar, expulsando os burgueses disso. Então começa-se esse movimento que tem o seu auge em 1917 com a revolução bolchevique, como eu disse, do ano de 1917, quando a Rússia se transforma na grande nação comunista com os ensinamentos de Marx. E o capitalismo é que todos nós conhecemos, é o poder do capital. Como uma vez eu e o Chicão discutimos aqui, acaloradamente, a respeito disso, do capitalismo. O capital. Eu já acho que o trabalho vem na frente do capital. Aí só um minutinho. E já vão me taxar de comunista, por isso já fui taxado de comunista com isso. Mas o trabalho é importante. Claro que você tem que ter o capital, mas com o trabalho você pode formar um capital. O capitalismo é a nossa herança americana. E enquanto nós tivermos esse tipo de comportamento sociopolítico, econômico, nós vamos manter o mundo da mesma forma. Claro que a morte da União Soviética, a União Soviética morreu. Aquele tipo de administração, esse tipo de administração comunista, foi absolutamente um fracasso. Eles foram esmagados pelo capitalismo. Hoje, a Rússia, a Federação Russa, ela é capitalista, como a própria China, que é um outro tipo de capitalismo. É um capitalismo ditatorial. Mas quem manda lá também é o capitalismo. Agora, Mário, eu atalharia o que você está falando, ia fazer um atalho e sugerir ao telespectador a ver um filme, pegar numa locadora chamado Reds, com o Warren Beatty. Conta como é que começou a Revolução Russa de uma forma romanceada, muito bacana, né? Tudo isso que tu falou no filme. Qual é o nome do filme? Reds. Vermelho. O Warren Beatty foi considerado o homem mais bonito do mundo, lembra, né? É verdade. Era lindo. E o Tsar Nicolau, que foi morto a mando do Lenin, né? O Tsar Nicolau, ele era um homem fraco, ele tinha problemas de saúde, ele era hemofílico, ele tem aquele Rasputin que entra na casa dele, a czarina gosta porque ele teria salvado um dos filhos, e assim por diante. Esse Rasputin teve uma grande força e depois foi morto, né? Tentaram matar ele 20 vezes até que numa dessas vezes ele morreu. Então, o regime czarista, aquele regime daquela velha Rússia, né? Daqueles belos... Aquele se foi. Aquele se foi. Então foi criado este clima. Você pode assistir um filme que relata muito bem isso, Doutor Zhivago, de 1965. Doutor Zhivago também é um filme. É um belo de um filme. É de Boris Pasternak. Isso, grande, que não chegou a assistir esse filme, que ele morreu alguns anos antes. E ele nunca teve essa obra. Doutor Zhivago, não citei Doutor Zhivago, porque eu achei Doutor Zhivago um filme muito romântico, onde a mulher vai para a Rússia para buscar o homem amado na guerra. E o Reds é um filme mais histórico, Doutor Zhivago. Os dois é um romance, tema de lar, aquela música muito linda, bonita, aquela música maravilhosa, né? E o... Julie Christie, ela era a mulher mais olhos linda. azuis, quando abre a câmera vai nos olhos e mostra aqueles olhos azuis. Meu Deus! O Doutor Zhivago, o ator era um egípcio
que ele era um grande jogador de pôquer, né? Vivia jogando pelo Omar Sharif. Ele era grego. Não, egípcio. Egípcio, desculpe, egípcio. O Jairo Zanini mandou um e-mail para nós aqui. Vocês fecham a tríplice coroa. Bons, bonitos e baratos, para não pagar net para aprimorar a cultura. Pergunto como anda o caso Jardel. E o Chicão não leva comida para casa porque ele não paga nos lugares que ele vai. E, por favor, o WhatsApp do Vitorino na rádio. Grato, Zanini. Zanini, o caso do Jardel, a Justiça não deu o retorno dele para a Assembleia e ainda cobrou uma multa dele por ele estar incomodando a Justiça, entendeu? Com essas entradas dele, entra e recorre, porque já viram que O Jardel tem que fazer um tratamento, né? O Jardel tem que sair daqui, ir embora, né? Incomodar outro lugar. Lá em Portugal. Vai incomodar outra... Tu tem o WhatsApp na rádio? Tem. É 998415071. Peraí, 99... É o WhatsApp da Rádio Pampa. É 998415071. 4150. O WhatsApp da Rádio Pampa. Aliás, a Rádio Pampa, quero dar um recado aqui para vocês. A Rádio Pampa está também agora na NET. Canal 300 da NET, sabe aquele canal ali onde tem as emissoras de rádio e os canais de música? Você vai encontrar também a Rádio Pampa ali no subtítulo, no item Rádios do Brasil. Você vai encontrar a Rádio Pampa ali com toda a programação no canal 300 da NET. Vai lá, Zanini, vou repetir. 998-41-5071. 998-41-5071 é o WhatsApp que você E eu pediu. estou esperando para esse mês, meu caro Vitorino, meu companheiro de Rádio Pampa, um grande crescimento de audiência da Rádio Pampa. Né? Eu tenho recebido muitas notícias de pessoas na rua que falam comigo, reconhecem por causa do programa, evidentemente, aqui da televisão, e dizem, olha, eu estou ouvindo a Rádio Pampa, pelo jeito das informações que estão sendo passadas. Eu fiquei muito contente. Nos últimos dias, umas 8 pessoas me falaram a respeito disso. Eu acredito num bom crescimento da Rádio Pampa em termos de audiência. Certamente. Uma das coisas que serve de termômetro para a gente é quando a gente muitas vezes coloca uma opinião polêmica no ar, né, Magda? Aí dá aquela repercussão. Marne? A Magda é ela, você é o Marne. Oi, prazer, Magda Beatriz, você vem sempre aqui? O senhor está com algum panariço no nariz? Ele vem de vez em quando. Não. Aí, panariço, eu acho tão nojento essa palavra, panariço. Ele implica com o meu nariz. Mas outra protuberância. Mas ele tá vermelhinho. Tá vermelhinho. Olha, olha ela que está falando, não sou eu. Né? Isso é da pimenta, você não pode comer pimenta. Ele não está com o nariz vermelho, coisa nenhuma. Para a senhora, eu não vou ser descortês dessa forma. Não sou senhora ainda, né? Mas pro Marne... É uma resquício da pimenta não casou porque não quer, porque foi interessado. Eu, sinceramente, se tivesse uns 30 e poucos anos menos... Né? Vamos falar que essa conversa fiada. Olha quanto tempo. É verdade. Faz tempo, Marne Barcelo, faz tempo. Esse é o Atualidades Pampa. Todo ano tem a temporada de chuva, a temporada de pesca, a temporada de férias. E agora, a temporada da casa nova. O Feirão Caixa está aqui, com as melhores ofertas de imóveis novos, usados ou na planta. De 26 a 28 de maio, a partir das 10 horas, no Centro de Exposições Fiergues. Está aberta a temporada da Casa Nova e a Caixa está prontinha esperando você. Feirão Caixa da Casa Própria. Bora mudar? Boa noite, que programa bem-humorado, principalmente com as picuinhas entre o Nenê e o Chicão, é o que diz a nossa telespectadora Denise Goulart de Munhoz. Falando em frases mal colocadas, nós falávamos agora há pouco sobre a vereadora. Lembrei-me agora de uma videoconferência quando a palestrante pronunciou inadvertidamente, ou como ato falho, a seguinte frase: precisamos eliminar os analfabetos. Mas, na verdade, o que ela queria se referir era o analfabetismo. É o que diz a Denise de Bagé. E por aí acontecem as coisas malditas ou que acabam que as pessoas interpretam de forma diferente. Né? A forma de se expressar que muitas vezes é errada. Precisamos acabar com os analfabetos. Olha, não era o analfabetismo. É verdade. Que, aliás, seria a maior vitória desse país, né? Acabar com o analfabetismo. Porque as pessoas não leem, as pessoas... Agora, só isso aqui. Ficam 24 horas fixados nessa telinha. Eu fico só nisso aí também.
É impressionante. Agora tô com dois, vou para ter esse telefone. Quando a fissura total. Não faz isso contigo. Tô nessa, eu sou nerd. Muitas pessoas até esquecem como escreve, né? Por causa do teclado, não comem, não almoçam, do celular. Não, mas eu digo, a juventude, ela tem uma linguagem própria do celular, as gírias. Eu não entendo, por exemplo. As gírias. A Duda se comunica comigo, dá para traduzir agora. Eles abreviam as palavras, né? Então acabam que depois esquecem como se escreve. Não entende. Eles acabam realmente esquecendo de como se escreve, né? Porque estão acostumados com essa linguagem, aí fica difícil. Agora, que horror essa morte, né? O latrocínio que aconteceu. Nem foi latrocínio, foi uma tentativa, né? Do Maurício Soares Aita, 27 anos, estava chegando no seu apartamento, né, um apartamento recém-alugado, ele era de Capão da Canoa. Ele morava em Capão da Canoa, estava vindo morar com o irmão aqui. Exatamente, e eu pretendia casar, já tinha conhecido uma menina e tal, estava chegando com a moto que estava vendida, ele ia entregar a moto no outro dia. Chegando em casa, foi abordado por um criminoso. O irmão disse que ele entrou em luta corporal. Quando ele viu o irmão estava em luta corporal, o bandido deu 2 tiros e acabou assassinando. Então, assim, a família está destruída. O pai, hoje, falando, me deu uma pena. 27 anos, gente. 27 anos. E os jornalistas não acharam o cara? Acharam. E era passional o crime? Acertei. Na verdade, não era passional. Tinha envolvimento. Não é, porque não era um homicídio assim para roubar uma pessoa. Não era, eu não sei. Eu acho que o jornalista abriu a porta do apartamento para ele. Conhecia, abriu a porta. As câmeras mostraram que os dois saíram juntos para comprar cerveja, entraram juntos no apartamento, mas não foi um assalto assim. E a morte foi por esganadura. Agora, voltando à história da moto, eu recebi um áudio, não sei se é verdade, não é verdade, mas enfim, estou compartilhando porque acho importante, de uma pessoa que também teve essa situação de roubarem a moto e logo em seguida chegou um carro, parou e disse assim, tu quer ajuda, quer ir atrás da tua moto? E ele disse assim, tem GPS na moto, enfim, rastreador na moto, e ele disse assim, não precisa, não tem rastreador na moto, não precisa. Ainda bem, porque senão a gente ia te apagar agora. Era o comparsa para saber se a moto tinha rastreador. Então, quer dizer, se o senhor tiver sido assaltado, enfim, e alguém vier lhe oferecer ajuda, não aceite. Essa altura do campeonato, logo em seguida, não dá para aceitar. Sabe o que vai acontecer, né? Eu acho, cara, que tu está falando, nós vamos viver igual... Tudo é um filme. E, na realidade, nós vamos viver um filme. Tem um filme chamado Nova York Sitiada, que tu deve ter ouvido falar. Tu vai olhar o ser humano na rua, ele é um inimigo teu, potencial. Qualquer pessoa é um inimigo teu. Tu já olha, a pessoa chega perto de ti, te afasta. Já tá tu é um verme, sai da minha frente. É assim, tá assim. É assim. Porque é um assalto, é uma falta de respeito, não existe mais cavalheirismo. Chama-se isso gentileza, aversão às outras pessoas. Vai acontecer isso aí. Já está acontecendo, tem toda a razão, Chico. Olá, pessoal. Geralmente acompanho vocês diariamente, mas nem sempre visualizo o rabicho ou o repeteco, como diz a Magda. O repeteco é uma coisa, rabicho é outra. É que assim, rabicho, o que eu falo, não é o repeteco, é que o repeteco, que é o nosso programa, ele é um pouco maior, ele tem mais tempo de duração do que o programa, o primeiro programa que vocês assistem. Aí ele manda um e-mail, manda um WhatsApp, fica na dúvida se foi comentado ou não, adora a opinião de todos, a interatividade, e aí ele sugere que seja transmitido ao vivo, via Face, YouTube, o restante do programa simultaneamente com o que está no ar, porém quando terminasse o mesmo, seguiríamos assistindo online o conteúdo e tal. É o Jean Palmeira que manda esse e-mail. Jean, todos os dias, sempre no dia seguinte, mas eu também não posto na íntegra. A gente vai ver como é que vai fazer, depois eu te dou uma resposta, tá? Depois eu respondo o e-mail para ti. Magda, eu queria dar um drops aqui pro pai Paulinho, um grande amigo nosso. É verdade. Que sempre está prestigiando, não só eu, com o seu filho de santo dele, mas com os apresentadores aqui, ele que é um axé muito legal aqui, o pessoal, toda a bancada, que esse inverno diz que vai ser muito frio, que tem gente gripada em Porto Alegre, é impressionante. Eu ligo para os amigos, onde é que você está? Tô na cama, Febrão, 39, 40, o Rafa hoje está com 40 de febre.
E as pessoas pegam do ar, eu acho que não dá para entrar em lugar com muita gente. Evitar casa noturna. Esse o problema, esse é o grande que foi problema. até o que a Cris disse. Eu disse, olha, eu vindo assim como eu tô, vocês estão correndo o risco de eu passar gripe para vocês. Ela estava muito Aí o programa gripada. sai do ar, todo mundo gripado. Todo E o mundo. cara, depois dos 60 anos, no caso Vitorino, uma perigoso. gripe pode virar uma pneumonia. E pode, inclusive, pode virar uma óbito. embolia e a embolia envelopar. Entende? Eu estou quase chegando lá, já estou preocupado. Envelopar. Quase Como? O seu pai está chegando, quase chegando? Tô, né? O fim do Mas ano. você, com quantos anos tu tá? Tu não vai fazer 60 ainda? Pois Não, tu ainda vai 6 de fazer. dezembro, querida. Vai fazer 60. O programa tem 2 anos de vida, o Chicão vai fazer 60. Sim, pois é. O que é isso, É que Zé não. Colmeia? Para de falar mal de mim. Os aniversariantes, Já tá Mário no Barcelos. O SOS Malibu lá tá fazendo SOS Malibu. Só falta a pranchinha. Ele tá com leitão ali, não tá? Vamos aos aniversariantes. Vamos rapidamente. aos aniversariantes. O primeiro Legal seria aniversariante, se a gente fosse aos Epitácio aniversários. Pessoa, que foi presidente desse país, foi um péssimo presidente, que criou todas as argumentações, digamos assim, para que Getúlio tomasse posse em 1930, depondo o presidente Washington Luiz. O grande ator americano Douglas Fairbanks, que foi, inclusive, o filho dele, Douglas Fairbanks Jr., também foi outro grande ator. Ele foi mais na época do cinema mudo. Meu querido amigo, eu digo amigo porque eu gostava demais dele, falei com ele 3 ou 4 vezes, Silvio Caldas, o caboclinho querido, o maior seresteiro deste país, criador de Chão de Estrelas, que teve o nome dado pelo grande poeta Guilherme de Almeida, que disse a ele, o nome dessa música tem que ser Chão de Estrelas. Vitorino, essa música é lindíssima. Lindíssima mesmo. Hilton Gomes, um dos melhores locutores desse país, o Papinha, Hilton Gomes, que apresentou o Jornal Nacional, aqueles locutores antigos, falavam daquela época, era totalmente diferente a locução dele e foi um dos primeiros grandes locutores a fazer transmissões, inclusive, internacionais. Dino Sani, grande jogador, grande futebolista brasileiro, completando hoje 85 anos. O Otton Bastos, ator da TV Globo, 84 anos hoje, trabalhando, 84 anos completados no dia de hoje. Anatoly, não sei se essa pronúncia é certa, Karpov, jogador de xadrez russo. Anatoly Karpov. Para mim, o maior em xadrez do planeta. É verdade, é o maior. Está completando 66. Ganhando um computador, ele fez uma partida ganhar do computador. Como é que o cara ganha do computador? Ganhar do computador. É Anatoly Karpov, então. Anatoly Karpov. Anatoly Karpov. Bom, são esses os aniversariantes. Pois olha que bonito isso aqui, ó. Aécio, meu filho Frederico Pacheco de Medeiros está preso por causa da sua lealdade a você, seu primo. Ele tem um ótimo caráter, ao contrário de você, que acaba de demonstrar não ter, usando uma expressão de seu avô Tancredo Neves, um mínimo de cerimônia com escrúpulos. Medeiros escreveu ainda, falta-lhe, Aécio, qualidade moral e intelectual para o exercício do cargo que disputou de presidente da República. Para o bem do Brasil, sua carreira política está encerrada. Tá mesmo. Tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Que coisa horrível. Agora, Magda, eu podia falar do Aécio Neves? Só para pegar essa frase dele no contexto, contextualizar. Falta qualidade intelectual e moral a Aécio, disse o próprio tio dele. Mas o Aécio passou um vídeo, né, dizendo que é tudo mentira. Não, o Aécio, a gravação essa foi feita enquanto o Joesley e perguntava para o Aécio Neves se ele queria, se essa troca, se essa entrega de dinheiro, enfim, seria esses 2 milhões, seriam entregues um para o outro, porque se o Aécio dissesse que ele mesmo iria, então o Joesley queria entregar, entendeu? Mas... Que é de graúdo para graúdo. Exatamente, mas o Aécio disse assim, não... Tem que ser alguém que a gente possa matar depois. Que a gente possa matar antes da delação. E quem é esse alguém? É o primo dele. O primo dele. O Frederico Pacheco de Medeiros, filho do desembargador aposentado Lauro Pacheco de Medeiros, filho. Que horror. E foi o que ele disse. Falta de caráter, foi o que ele disse, né? Foi o que mais incomodou Medeiros e a família, tá? Vejo agora, Aécio, que você não faz jus à memória de seu saudoso pai, o deputado Aécio Cunha.
Que horror, né? Pois é, né? Eu posso mandar os abraços aqui de hoje? Quero mandar um abraço, então, para a nossa telespectadora, a dona Sandra Afonso, que está assistindo o programa. Obrigado pela sua gentileza, pelo seu carinho com a gente. E a prima dela, do Rio de Janeiro, a Giovana, que está em Porto Alegre, está adorando o programa e é fã da gente. Então, um abraço grande, um beijo para a senhora, dona Sandra, para a Giovana também. Um grande beijo, obrigado pela audiência. Quero mandar também um beijo para a professora Fernanda, lá de Tramandaí, que está assistindo a gente. Deu bronca se eu falo mal dos professores. Não falo mal dos professores não, professora Fernanda. Eu apenas coloco a minha opinião em relação a alguns temas que são importantes. E a minha opinião nem sempre agrada a todos. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Fale do Aécio. Não, Magda, o Aécio eu conheci ele, que namorou uma amiga minha, antes de casar numa festa em Santa Catarina. Antes de casar com essa moça que ele está casado agora. Muito bonita, que é uma top model gaúcha, estilo Gisele Bündchen, uma mulher maravilhosa. É verdade, ela lembra muito de Gisele. Tem coisas que eu não entendo. Eu sou um jornalista que estou aqui na batalha do dia a dia e eu vejo um cara, o Aécio, milionário, uma família rica, são dono de muitas terras do interior de Minas Gerais, um cara com prestígio internacional, candidato a presidente da República, neto de Tancredo, casado com uma mulher lindíssima, um cara boa pinta, um cara que deveria cultuar o que Deus deu para ele, tantas vantagens para ser um herói, um brasileiro de verdade, nesse problema tão grande que nós estamos vivendo. O cara, eu votei nele, o cara se tornou um corrupto, um ladrão de propina. Eu prefiro o Eduardo Cunha que ele, porque daqui a 200 anos, quando fizerem a história do Brasil, o Eduardo Cunha vai ser lembrado, porque ele trouxe o impeachment. Agora, o Aécio enganou 51 milhões. Eu fui que ele enganou. Mas aí, Chicão, o Aécio faz um vídeo e lança nas redes sociais hoje falando que foi tudo armação. Para eles tudo é armação. E que ele nunca ganhou dinheiro com a coisas, tem aí coisas... o problema é que as pessoas ficam com pena dele. Não e acredito. aí acabam. Não dá para ter pena. As pessoas devem ter... Quem não assistiu, tem que assistir no Google Play o Arquivo N, que passou no sábado, tá? Onde pegou toda a história do Aécio, desde que ele trabalhava com o avô dele até os dias de hoje. Em 1988, tá? Porque tem frases assim dele, tem depoimentos dele onde ele diz assim, ó, quando ele foi deputado em 1988, ele dizia assim: o que está acontecendo hoje não agradaria o doutor Tancredo, como não está agradando a maioria dos brasileiros, quando se queria as diretas já, tá? No ano de 2010, ele disse: política não é como televisão sem controle remoto. Se você não levantar para mudar, vai continuar assistindo aquilo que você não quer mais. Aí, e depois, nesse mesmo 2010, ele disse assim, ó... esta sordidez... Não, mas é que ele disse assim, ó... eu não perdi a eleição para um partido político. Eu perdi esta eleição para uma máfia. Esta sordidez, para se manter no poder, é uma marca perversa que está destruindo o país. Em 2014, ele disse: na política, quem deve brigar são as ideias, não as pessoas. E aí, há pouco tempo, ele disse assim, quando o avô dele morreu, o avô dele não tinha sido enterrado, ele disse assim, ó: eu só posso desejar que o sacrifício que ele fez e que a luta que ele teve de toda a sua vida não tenha sido em vão. Que seu exemplo de dignidade e patriotismo seja a inspiração daqueles que terão a difícil tarefa de governar este Brasil. Mas, dona Magda, eu vou envolver a Carla aqui num bate-papo para encerrar a minha conclusão sobre a Aécio.
Quando a Carla falava comigo sobre que as pessoas iam para a rua, que a oposição não tinha líder, eu perguntava para você, Carla. E o Aécio, que concorreu com a Dilma, apareceu? Em nenhuma passeata ele apareceu. Ele mostrou ali, quando a Carla falou aquilo para mim, que ele já estava envolvido nesse sarcasmo. Caixão do avô. Ele não faz jus ao nome de Aécio, foi um grande general romano que derrotou Átila Urno. Quando ele era a única possibilidade de oposição. Ele seria hoje um herói brasileiro. Ele seria um herói brasileiro. Porque ele estava na corrupção. Tinha 50 milhões de pessoas que votaram nele. Ele seria um herói. Ele estava na propina. Mas de que jeito? Estava na propina. Estava afundado. Assistam o Arquivo N. E eu admiro o Gustavo Franco por causa disso, um advogado que nunca entrou na propina. Sabia, Mari? Maravilhoso. O advogado, o cara está mais perto das propinas, dos precatórios, das coisas. Infelizmente e é verdade. Tem acesso mais fácil. O acesso quer um mais exemplo fácil. disso? E o Vitorino é um cara transparente pra caramba. Quer um exemplo disso? O caso Oi. Sim. 63 bilhões. Chicão, eles bateram na ponta de um iceberg nessa história das ações contra a Oi, sabia? Dos advogados, né? Na ponta de um iceberg. Advogado é como médico, você tem que confiar nele, saber quem é o teu advogado, como é que ele está te representando, e mesmo você confiando nele, é importante que você tenha sempre do advogado, assim como do médico, um panorama daquilo que ele está atendendo. O médico não vai dizer para você, olha, Chicão, vamos fazer uma cirurgia assim. Não, para aí, que cirurgia é essa? O quê? Você vai me cortar por quê? O que vai... Entendeu? Da mesma forma, o advogado. O advogado, sim, tem aspectos técnicos que não adianta o advogado tentar explicar para o cliente. Mas eu acho que o advogado tem que manter o cliente informado sobre o que está acontecendo no processo. É obrigação. E tem meios de a pessoa saber quem é. Sim. Mas a minha amiga me indicou. Entra no site da OAB. Entra no site da OAB. Bota o número do advogado, pronto, dá a vida dele, responde ao processo, está suspenso. Vai encerrar, Mário. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, quando os debates na televisão do Aécio e da Dilma, em determinados momentos eu senti orgulho do Aécio. Eu também. Eu senti orgulho desse cara. Isoleta, Bons sonhos para vocês, tenham todos uma boa noite. A gente se encontra amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.